Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Bom, vamos atualizar aqui as informações sobre o Vasco. Antes, eu quero mandar um abraço aqui para uma família de Brunos que curte o canal, né? O Bruno pai, a Bruna mãe, o Bruninho, o Bruno Miguel e o Bruno Gabriel, né? O casal de Brunos com 3 Bruninhos aí e curtem o canal Vascaíno do Cerrado. Saudações vascaínas, abração, Deus abençoe lá a família de vocês, beleza? Agora vamos de informação, né? Vou atualizar aqui a situação do Miranda. O Miranda saiu na partida contra o Urubu para a entrada do zagueiro Capasso, que arrebentou no jogo, assim, para uma primeira partida, como eu falei, não sentiu, não se intimidou, né? E tem vários vídeos rolando na internet aí dos desarmes, ele de cabeça, ele intimidando ali o bunda de silicone, aquela entrada que ele deu, que foi um carrinho na lateral, ele antecipando para roubar a bola, para dar o bote. Então, muito boa a atuação do Capasso, fica aí a expectativa para ele e o Léo agora numa sequência, começando aí contra o Bangu. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o Miranda saiu, né, foi constatado uma lesão no tornozelo do zagueiro, né, que é um estiramento em 2 ligamentos. Não é uma lesão muito séria, mas que vai demandar um tempo para ele fazer um tratamento, então não tem previsão para a volta do Miranda. Boa recuperação, até o Miranda até não estava comprometendo, estava até jogando certinho, então boa sorte, boa recuperação para o zagueiro Miranda. Se o Miranda indo para o departamento médico, tem 2 jogadores saindo do departamento médico. Um é o Robson Bambu e o outro é o Orediano, né? Eles estão em transição, saíram do departamento médico e em breve vão estar à disposição para o técnico Maurício Barbieri também. O Orediano, aquele jogador que foi o mais caro dessas contratações do Vasco, criou-se uma expectativa muito grande, foi uma celeuma, uma novela a contratação dele e a do Capasso, os 2 argentinos, né? E a gente está esperando aí para ver o Orediano dentro de campo, ele que briga ali na mesma função, mesmo lado de campo que o Peck, né? A expectativa é para o Orediano titular do Vasco. Vamos ver, né? Até agora, nada, né? Acho que das contratações é o jogador com menos minutagem, o jogador que menos jogou pelo Vasco. E olha que a gente já está no mês de março. Vamos ver, vamos torcer para que o Orediano volte. Uma peça importante aí para a sequência no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil e principalmente no Campeonato Brasileiro. Saber jogar futebol, ele sabe, das vezes que entrou, ele mostrou que pega diferente na bola, que domina, que tem uma coisa diferente nele ali como jogador, e tomara que dê certo, vai dar certo nessa ponta direita do Vasco, o canhoto Orediano. Bom, falar em vai dar certo, 2 surpresas aí chamaram a atenção do vascaíno nesse início de temporada, né? Tô falando dos 2 volantes da casa, o Rodrigo e o Barros, né? O Rodrigo, ele começou improvisado na lateral direita lá com aquele time alternativo no Campeonato Carioca, e eu trouxe aqui, quando falaram que ele ia jogar improvisado, para a torcida ter cuidado, porque estavam improvisando um volante, né, que chamou muita atenção na base do Vasco, como um lateral direito. Eu vi algumas pessoas criticando, dizendo que não jogava nada, quem é esse cara? Eu falei, calma, que ele está improvisado, não é a função dele, ele é volante. Pois é, o Rodrigo, como titular, fez 6 jogos pelo Vasco e as 6 partidas ele venceu 5, né? 4 desses 6 jogos, o Vasco sequer tomou gol. Então, um jogador que dá ali uma proteção, dá uma segurança para o sistema defensivo, né? Eu acho que um jogadoraço, por isso que eu falo, se for para trazer um primeiro volante aí, para disputar a vaga com eles, né? Eu vi muita gente falando de jogador da Ponte Preta, do Santos, falaram agora do outro lado do Cruzeiro. Se for para trazer, nem traz, cara. Tem ele e tem o Barros, né? O Cauã Barros tem um detalhe, né? O Cauã Barros, que é um bom jogador também, tá no Vasco desde o Sub-15, foi destaque na Copinha. Ele vem de uma etnia chamada Pancararus.
Pancararus, é uma tribo de Pernambuco. Então tá aí um cara com origem indígena no Vasco da Gama, desde o sub-15, um jogador também que chegou e mostrou que tem qualidade. Se for para trazer volantes para disputar a vaga com os garotos, nem traz. Tem o De Lucas, né? Tem o Marlon Gomes, tem o Andrei que tá aí também para ficar até o meio do ano. Se for para trazer um volante, traz um volante para ser titular, um cara para botar a camisa e ser inquestionável, né? Falam aí no Cuejá, já vi falar em um monte de jogadores. Vamos ver quem é que o Vasco vai trazer. Se for para trazer jogador, como eu falei, né? Mais ou menos, jogador aí para chegar para disputar a vaga, deixa os moleques estão arrebentando. Eu acho que precisa de uma boa contratação, até para que eles não tenham o peso, a responsabilidade no Campeonato Brasileiro, que lá o sistema é bruto, as coisas são diferentes, para não atrapalhar esse processo de transição dos jogadores. Então tá aí duas boas surpresas, duas gratas surpresas nesse início de temporada, né? A gente já tem o Marlon Gomes e o Andrei, e agora chegando a nova safra, Rodrigo e Barros. O Rodrigo muito elogiado pela mídia, por torcedores, um cara que colocou o Arrascaeta no bolso. Então tá aí as duas grandes revelações do Vasco nesse início de temporada. Bom, para finalizar o vídeo, o Vasco joga contra o Bangu na quinta-feira, às 19h30. O mando é do Vasco, vai passar no YouTube, na Cazé TV, né? E agora o Vasco tem muitas opções e eu queria saber de você o que o Barbieri deveria fazer para encarar o Bangu. O Bangu não tem chance de classificar entre os 4, mas briga pelo segundo turno do Campeonato Carioca, Taça Rio, né? Ele quer ficar, se eu não me engano, ele é 7º, ele quer ficar entre os 8 para poder ter ali a chance de disputar o título do segundo turno do Campeonato Carioca. O Bangu que vem de goleadas, né? Perdeu para o Botafogo, perdeu de 4 para o Volta Redonda, perdeu de 5 para o Fluminense, e o Vasco que precisa ganhar bem, fazendo gols para garantir ali uma classificação no Campeonato Carioca, com uma vantagem do empate, inclusive, nas semifinais. Aí, o Barbieri estava usando o seguinte: nos clássicos, ele tira um atacante e coloca um volante. Fez assim contra o Botafogo, fez assim contra o Fluminense e fez assim contra o Flamengo. Só que quando ele vai pegar times de menor expressão, como foi o caso do Trem, como foi o caso do Nova Iguaçu, né, ele recoloca um atacante no time e joga naquele esquema com o Alex Teixeira de meia e o Eric Marcos ali pela ponta esquerda. Eric Marcos, Peck e Pedro Raul com o Alex Teixeira. Ele deve voltar para esse esquema. Se ele fizer isso, ele vai ter que sacar alguém do time. Aí vai sobrar ou pro Rodrigo, ou pro Andrei, ou pro Jair. Pergunto para vocês, ele vai fazer isso? Ele vai tirar um desses volantes para jogar contra o Bangu de uma maneira mais ofensiva, colocando o Eric Marcos, que ele gosta pra caramba? Você faria isso no jogo contra o Bangu? Ou você mantém o meio de campo até para dar ritmo, até para dar mais condições para o trio ali, né? Que é o Rodrigo, o Andrei e o Jair. Ainda tem aí o Marlon Gomes, que entrou bem pra caramba. Uma dor de cabeça boa que a gente não via há muitos anos no Vasco, né? Então tá aí, as opções são essas, né? Você tem o Rodrigo, o Marlon Gomes, o Andrei, o Jair, o Barros, o Alex Teixeira, o Nenê, o Eric Marcos e o Figueiredo. O Figueiredo também está à disposição. Aí é problema seu, cara. Bota aqui como é que você montaria esse time titular para encarar o Bangu. Não tô falando time titular para temporada. Uma coisa é você escalar um time para encarar o Flamengo, outra coisa é você escalar um time para encarar o Bangu precisando da vitória e precisando de saldo de gols, né? Então, coloca aqui, colocaria quem nesse time titular? Eu ainda não pensei nessa possibilidade, mas vamos lá. Léo Jardim no gol. Para umas pessoas ficaram aqui falando, tá aí esses caras criticando o Léo Jardim, dizendo que ele não presta. Eu não falei em momento algum que ele não prestava. Você pode observar os vídeos lá atrás, eu falei, não é porque ele falhou em um gol que ele é um goleiro ruim. Ele tem qualidade, ele é um bom goleiro. Eu não gostei da maneira que fizeram com o Ivan. Não fizeram, o Capasso entrou através de uma lesão do Miranda, não chegaram e trocaram, apesar de que dentro de campo isso é normal acontecer, agora no gol não é normal isso acontecer, então eu questionei a maneira que foi feita e o Léo mostrou que tem qualidade também, que pode ser titular, assim como eu acho que o Ivan é um bom goleiro do Vasco. E para aqueles engraçadinhos que vêm aqui me mandar mensagem assim, e aí, será contra a SAF? E agora?
Meu amigo, eu te falei, depois que vendeu o Vasco, eu vou torcer para dar certo. Tô torcendo para a SAF dar certo. Tenho outra alternativa? Não tenho. Eu sou vascaíno, meus filhos são vascaínos, a minha família, então eu vou torcer para a SAF dar certo. Tenho medo no médio e longo prazo, tenho medo do contrato que foi feito às escuras, tenho medo porque quem vendeu foi o Carlos Osório, todo mundo sabe a história do Carlos Osório, Jorge Salgado e Companhia Limitada. Não confio nessas pessoas, mas o que me resta é torcer para a SAF dar certo. Então não vem aqui, seu pau no rabo, falar água, falar merda, falar asneira para mim, que vai torcer contra, não. Eu não aceito, eu só acredito vendo. E outra coisa para os emocionados, estamos no início da temporada, pé no chão, viu? Pé no chão. Eu já tô vendo jornalista falando aí que, olha, não precisa contratar, o time tá bom. Caralho. Tem que contratar um meia, não cai nessa cilada de que o time tá bom. A gente ganhou do Flamengo com a gestão Jorge Salgado lá no começo, com o gol do Morata e Marquinhos Gabriel, e nego foi para as redes sociais fazer uma festa e esses mesmos jornalistas dizendo que o Vasco não precisa de contratação, não precisaria de contratação. E depois o fumo entrou, mas entrou grandão. Então eu prefiro ser o cara chato, eu prefiro ser o cara que resmunga e cobra, porque aí eu prefiro ver eu chorar, eu reclamar e chegar uma grande contratação para me calar a boca e eu ver esse time ganhando dentro de campo e eu continuar fazendo festa nos pós-jogos, do que eu acreditar que o time tá pronto, tá maravilhoso, e quando o fumo ferro entrar no Campeonato Brasileiro, ficar com cara de cachorro vira-lata que caiu da mudança. Nada, absolutamente nada contra os cachorros vira-lata, tá? Então tá aí para os emocionados que vieram aqui falar asneira para mim. Depois da escalação, eu ia começar a fazer a escalação, vou pensar numa escalação e trago no próximo vídeo, senão vai ficar muito grande esse vídeo aqui, tá bom? Deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha, desejar para você um dia abençoado. Grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.